Olá, como vão vocês? Tudo bem? Vamos dar sequência ao Explorando o Mundo da Música. Vamos ver hoje sobre a melodia. A melodia é a parte da música que mais nos lembramos. É examinada aqui tanto científica quanto poeticamente. De uma sequência estrita de sons, de tons, a um grupo de notas apaixonado um pelo outro. Vemos e ouvimos melodias moldadas, elaboradas e desenvolvidas dentro da música clássica ocidental, da tradição Makam árabe, da música de dança irlandesa, com o canto Sean-nós, e a raga indiana. Vamos ver se vocês vão gostar. Um abraço a todos. Melodia é um dos elementos essenciais da música. Mudanças de notas, uma após outra, criam contornos ascendentes e descendentes que, se combinadas, concedem significado. Melodia é a história que você conta, e por isso, para mim, a melodia é, de certo modo, o elemento mais importante da música. É como uma história, pois tem início, tem uma trama e tem um fim. Eu defino melodia como um grupo de notas apaixonadas umas pelas outras. Em todo o mundo, com instrumentos e vozes, as pessoas criam um incontável número de melodias, com enorme variedade de estilos. Os métodos pelos quais uma cultura musical cria suas formas melódicas dependem das regras musicais e dos costumes daquela cultura. Estas regras são empregadas por compositores e artistas e são compreendidas implicitamente pelos ouvintes. Mas na base de toda a forma melódica está o conceito de frequência de vibração ou altura. A altura é a parte mais aguda ou mais grave do som. É uma questão de quantas vibrações por segundo formam a frequência fundamental do som. Para um músico, a altura, pelo menos no vocabulário ocidental, pode ser uma das 12 notas de uma oitava. E esta é uma escala cromática. E é tudo que temos. Cada uma dessas notas ou conjunto de notas de dó a dó é reproduzido em todas as oitavas. Portanto, há algo basicamente igual com este dó. E este dó. E este dó. Eles estão em oitavas diferentes, mas são múltiplos em frequência. Toda música do mundo usa este conceito, e às vezes as oitavas não estão divididas em 12 partes iguais. É possível dividir as oitavas em 20, 30, 40 partes, ou em apenas 3, 4, 5 partes. Mas toda música tem um conjunto de notas escolhidas dentro da oitava. Conhecemos o sistema de escala maior ou menor que usamos em nossa música. Esta é uma escala maior.
É como um saco de notas, entre as quais é possível escolher as notas de sua melodia. Mas as melodias não são... Elas pulam. Portanto, há intervalos maiores e menores entre as notas que você toca. E você precisa conhecê-los, pois estes intervalos são muito importantes. Na música mais simples, o canto gregoriano, por exemplo, os intervalos são pequenos. Entre duas notas adjacentes, o intervalo é uma segunda menor. Claro que entre uma nota e ela mesma, o intervalo é uníssono. Segunda, terça, quarta, etc. As melodias são muito significativas. Para as pessoas, geralmente a melodia é a parte mais significativa de uma peça musical. É o que nos lembramos, o que nos diz respeito. E essas melodias vêm dos intervalos entre as notas quando as tocamos. Melodia é a canção, a parte cantável de uma música. É a parte para onde nosso ouvido se direciona. Tecnicamente, melodia é uma sucessão de notas, uma após a outra, que juntas formam um pensamento completo ou uma frase. É assim que a chamamos em música. Assim como as sentenças possuem palavras e não escutamos as palavras separadamente na sentença, só ouvimos como estas palavras se unem, formando a sentença. É o mesmo com música. Existem muitas notas, mas não as escutamos individualmente. Nós as ouvimos como uma longa linha e isso cria o conceito de pensamento completo. As melodias possuem um início, um meio e um fim. E isso nos dá a impressão de uma sentença ou uma frase. Um dos componentes mais importantes da melodia é o ritmo. Em outras palavras, se tirarmos o ritmo da melodia e só tocarmos as notas, fica muito monótono. Mas o ritmo que o compositor escreve com as notas dá vida a elas e torna a melodia muito mais instigante. Os compositores têm algumas ferramentas que usam quando constroem sua melodia. Uma delas é a repetição. Eles podem repetir uma ideia. Outra ferramenta que usam é a variação. Podem pegar uma ideia e mudá-la levemente ou podem contrastá-la com algo totalmente novo e diferente. Nesta bela composição de Mozart, nós temos uma ideia. E ele pega essa ideia e transpõe variação. E depois, a resposta é um contraste totalmente novo. No meio da peça, ainda não chegamos ao final, ele repete. Variação. E então, um novo contraste que nos leva até o fechamento. Quando falamos em melodia, estamos falando do início de uma composição. As melodias podem gerar um trabalho completo. Nesta peça em particular, isso é apenas metade do tema. O tema é então desenvolvido um pouco mais e depois ele escreve um conjunto com mais 6 variações para este tema.
Muitas músicas não ocidentais empregam complexos arranjos melódicos que formam a base para composição e improvisação. A palavra modo é às vezes usada para referir-se a estas estruturas. Um exemplo disto é o sistema árabe Makan. O sistema Makan é baseado numa escala como agrupamentos de notas, onde cada uma tem características distintas. Como há dezenas de Makams, as possibilidades melódicas são infinitas. A melodia na música árabe desenvolve-se em uma única linha e caracteriza-se pelo uso complexo de ornamentos, pelo ajuste sutil da nota, chamado microtons, e pelo uso sofisticado do ritmo. A base da música estruturada e improvisada é o sistema Makan. Nele há um conjunto de escalas com certas características. Um certo toque, um certo espírito. Por exemplo, há um determinado Makan que pode se relacionar muito com a noite. Ou um Makan que se relaciona à tristeza, por exemplo. Na música árabe, os intervalos são identificados pelo que chamamos de quarto de tom, ou intervalo microtonal. E são intervalos que, pela minha experiência com o ouvido ocidental, são difíceis de ouvir, pois é um intervalo ou distância entre dois tons ao qual o ouvido não está acostumado. Por exemplo, se ouvirmos a terceira nota e eu vou contar. Esta é a primeira, segunda e terceira. Outra vez. Estas são as primeiras três notas numa escala familiar a muita gente, que é chamada de escala menor. Bem, nós também a temos. Na música árabe, nós a chamamos de Nahawand. Ele tem um nome. Vamos ouvir a terceira nota numa escala diferente. Primeira, segunda, terceira. E esta chamamos de escala maior, ou na música árabe, Adjan. A-J-A-N. Adjan. Entre essas notas, refiro-me à terceira nota que toquei. Posso encaixar outro intervalo, que chamamos de quarto tom. Muita gente acha que é estranho ou soa desafinado, mas não é. É uma qualidade que, se você nasceu em certas regiões que tocam este tipo de música, ou se você se acostumar a ela, como muitos estudantes americanos que estudam comigo há anos, é possível tocá-la com perfeição. Eu frequentei a Manhattan School of Music no início dos anos 80 e me especializei no violino. Um dos melhores violinistas na época vinha às vezes nos dar aula. Era Heinrich Schering, o violinista polonês. Em uma das aulas eu deveria tocar, acho que era uma sonata de Beethoven para violino e piano. Quando acabei, ele comentou sobre meu modo de tocar. E antes de sair do palco, pedi a ele para tocar uma outra peça. Peguei o violino de novo e improvisei, usando todos os ornamentos e quartos de tom.
Quando acabei, claro que todos estavam surpresos. E ele me fez uma pergunta. Meu jovem, isto é fascinante. Como conseguiu tocar todas estas notas complexas? Mas não entendo uma coisa. Por que você tocou tantas notas desafinadas? A expressão melódica também tem um papel fundamental em outros sistemas musicais encontrados no mundo todo. Na música da dança irlandesa, por exemplo, é a melodia que é particularmente importante. Uma melodia fixa que é repetida várias vezes na apresentação, mas variada e ornamentada diferentemente cada vez que é tocada. Na música irlandesa, o mais importante é a melodia. E quando as pessoas tocam juntas, tocam basicamente a mesma melodia. O que faz a diferença são as variações. Você não pode mudar muito a melodia. Não no mesmo grau, como seria no jazz. Só é possível mudá-la levemente. Em todo tipo de arte celta, se olhar no livro de Kells, por exemplo, todo o trabalho artístico está nos detalhes, pequeninos detalhes. A figura básica continua a mesma, mas você muda esses pequenos detalhes. É a mesma ideia com a música. As notas básicas formam uma melodia. É assim com a ornamentação. Agora há também espaço para alterar a melodia, mas o desafio é alterá-la de modo que você possa tocar com alguém que jamais conheceu e que também toque essa canção e fazê-lo de modo a não soar dissonante, que não soe caótico. Essa é a beleza disso. Eu posso me sentar com alguém que jamais vi de outra parte do país ou da Irlanda e tocar com ele. A música tradicional irlandesa, qualquer música instrumental, vem do estilo antigo de cantar chamado sean-nós, duas palavras irlandesas que significam modo antigo. São canções muito emocionantes, muito particulares. Geralmente é um grupo de pessoas sentadas em volta de uma mesa. O costume pede que o cantor pegue a mão de quem estiver a seu lado e comecem um movimento de remar, enquanto cantam. Não é no tempo da peça, não há nada rítmico, mas é um costume emotivo, onde o cantor e a plateia ficam muito unidos. Acho que o fato de eu tocar as gaitas William é um bom instrumento para imitar os cantores de sean-nós. Você pode deslizar notas do mesmo modo, tentar ornamentá-la da mesma maneira e, portanto, é um ótimo instrumento para melodias lentas. O que você tenta fazer da melhor maneira possível é seguir o estilo do cantor, pois a música está literalmente contando uma história. Algumas canções podem ter 10 ou 12 versos. Como instrumentista, você frequentemente tenta comunicar a tristeza, a solidão. Você tenta e faz o que o cantor faz para levar sua plateia a sentir a emoção. Se você conseguir isso, é um bom tocador de melodias lentas. O conceito melódico, conhecido como raga, encontra-se no coração da música clássica do norte da Índia. Há centenas de ragas, cada um funcionando como um tipo de receita para a criação de melodias compostas e improvisadas.
Cada raga possui seu próprio conjunto de regras e está associado ao espírito predominante, hora do dia ou estação da temporada. Como na música clássica árabe, as melodias são desenvolvidas por uma linha única. Um formato típico de apresentação inclui um solista, um cantor ou um instrumentista, acompanhado por tambores chamados tabla. E por um tempura, um instrumento de cordas de pescoço longo, usado para criar um zumbido ou uma rede contínua de sons, enfatizando a nota fundamental ou a tônica do raga. A música indiana é totalmente melódica. Mas não podemos simplesmente produzir qualquer melodia que nos venha à mente. Ela é guiada por certas regras e estruturas. Quando tocamos música clássica, ela deve obedecer a um raga. Nossa música possui as mesmas 12 notas que aparecem no teclado do seu piano em uma oitava. Em qualquer peça musical, a primeira nota, ou dó, ou vamos chamá-la de tônica, deve sempre estar presente. E isso não pode ser mudado. O tempura oferece este dó, essa base na qual toda a música será gerada. Após escolher seu dó, você precisa escolher no mínimo outras 4 notas. Enquanto você tocar esse raga em particular, não poderá usar nenhuma outra nota. Em segundo lugar, nossa música possui um modo definido e prefixado de subir e descer. As regras do raga podem impedi-lo de subir direto numa sequência. Podem ocorrer dobras. O terceiro ponto é que entre todas essas notas, há uma que é mais proeminente, que é usada mais frequentemente, e às vezes você para muito nessa nota. Então, de todo esse pode e não pode, emerge um estado de frases básicas, que são como, bem, ouvidos, nariz, olhos, lábios de um semblante humano. Estas frases básicas, na verdade, pintam o rosto do raga. Assim pude explicar de algum modo o que significa o raga. Notas escolhidas numa oitava. Modo definido e prefixado de subir e descer. Uma nota em particular ganhando mais proeminência. E várias outras regras menores, que prefiro não falar agora por falta de tempo. A melodia na forma de canção pode ser um dos tipos mais comuns de expressão musical que há no mundo. É a voz humana, só ou acompanhada, que tem o papel de transmitir o significado de uma canção, e as canções geralmente expressam nossos sentimentos mais sinceros.
Uma canção tem duas partes, a melodia e as palavras. A melodia deve fazer algo pelas palavras. Ela é extremamente importante para fazer com que as palavras funcionem. Fazem o mundo cantar literalmente. E é por isso que você faz uma canção. Senão poderíamos simplesmente continuar conversando. Não sei se conhecem o nome Hip Humble. Ele era um grande letrista da música pop e escreveu as letras de It's Only a Paper Moon e Brother Can You Spare a Dime e Over the Rainbow. E ele dizia: as palavras fazem você pensar, a música faz você sentir e uma canção torna possível sentir um pensamento. É uma colocação interessante. Distribuição Didac. Versão brasileira, Helicon, São Paulo.